Boa noite. Estamos aí, amigos, com tosse juntos. Cada um tosse de um lado, outro do outro. A gente faz aqui um dueto, um coral, né? Mas faz parte da vida. Que bom que vocês vieram novamente. Estou vendo que hoje o frio espantou algumas pessoas, mas é natural, é assim mesmo. Mas eu sei que quem está nos acompanhando pela internet está mais quentinho, então você também que está nos acompanhando agora, seja muito bem-vindo à programação. Nós vamos aqui para essa outra quarta-feira, estamos fazendo aqui agosto e setembro, uns estudos da Bíblia, uma semana aí de evangelismo. Estamos dando alguns temas bíblicos, polêmicos, mas ao mesmo tempo muito importantes, porque quando entendemos os temas polêmicos à luz da Bíblia, nós conseguimos entender aquilo que Deus realmente pensa sobre esses assuntos. Eu espero que você que está acompanhando, continue reforçando, tudo bem, a sua decisão por Cristo, e continue reforçando o seu conhecimento bíblico também. E que você esteja se sentindo mais perto ainda daquilo que Deus tem para você. Hoje eu escolhi um assunto também polêmico, mas muito importante. E o título é A Solução de Deus para a Morte. Reencarnação ou ressurreição? Antes de começar essa palestra, tenho em mente, irmãos, que eu não estou aqui falando de nenhum irmão espírita. Estou avaliando uma doutrina, não pessoas. Quando nós avaliamos pessoas, nós não nos colocamos numa posição de cristãos. Porque em Mateus capítulo 7, versos 1 e 2, Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Eu, como um ser humano limitado, eu não posso avaliar a sinceridade de alguém, o nível de sinceridade de alguém. Não posso avaliar quem segue a Deus devidamente e quem não segue, porque no íntimo, só Deus sabe quem realmente lhe pertence. Então, muitos irmãos espíritas são filhos de Deus, só que ainda não descobriram a verdade bíblica. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está guiando essas pessoas ao conhecimento bíblico. Então eu não estou aqui questionando a sinceridade, né, dos irmãos espíritas, pelo contrário, mas eu vou questionar uma doutrina à luz da Bíblia, diferente. Vamos discutir então nessa palestra uma ideia e não pessoas. Tá bom? Vamos lá. A Bíblia apresenta a ressurreição ou a reencarnação como a solução de Deus para a morte? Nesse estudo, nós vamos ver os seguintes tópicos. Primeiro, definições de reencarnação e ressurreição. Qual é o estado do ser humano na morte? 10 razões bíblicas para rejeitarmos a reencarnação. Por que Deus não deseja que consultemos médiuns? E a única solução apontada por Deus para o problema chamado morte. Esses são os 5 principais tópicos, então, que abordaremos nessa palestra. Para começar, nós devemos entender que na Bíblia, a morte, ela é uma intrusa, não uma amiga. Quando você entende que a morte é uma intrusa e não uma amiga, você já começa a perceber que na Bíblia, a morte em nenhum momento é uma coisa boa. Em nenhum momento ela é uma oportunidade para eu viver num mundo além, fora do corpo, ou para eu reencarnar num novo corpo. Os seguintes textos são muito claros em nos mostrar que a morte entrou neste mundo como uma intrusa. Vamos ler o primeiro texto desses 3 que eu coloquei aqui na tela. Gênesis 3, 17. Gênesis capítulo 3, verso 17. E ao homem, ele, Deus, disse, né? Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos.
Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Esse texto mostra que logo no início, quando Adão e Eva pecaram, Deus já mostrou de cara que o resultado do pecado seria a morte, e que a morte não seria uma coisa boa. Deus havia criado o homem imortal, porém imortal condicionalmente. A imortalidade do ser humano era condicional, e a condição que Deus havia estabelecido era a obediência a Deus. Quando o ser humano peca, como consequência, ele se afasta da fonte de vida que é Deus, e quando se afasta da fonte de vida, automaticamente vem a morte. É por isso que o outro texto, Romanos 5,12, diz o seguinte, abra sua Bíblia. A outra referência que mostra a morte, ser a morte uma intrusa, né? Romanos 5,12 diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Veja, você e eu não estamos pagando por algo que Adão e Eva fez. Você e eu colhemos as consequências do pecado, porque nós também pecamos. Então, a partir do momento em que a humanidade afasta-se da fonte de vida que é Deus, ela perde a imortalidade, porque a imortalidade era condicional. E como consequência do pecado de Adão, nós herdamos a natureza pecaminosa, pecamos e nos tornamos mortais também. É por isso que em 1 Coríntios 15, 26, que é o terceiro texto, a morte é chamada nesse texto de inimiga. Além de ser uma intrusa, no plano de Deus, a morte é uma inimiga. E o verso diz, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, primeiro ponto, você tem que entender que a morte é uma intrusa e é uma inimiga. Em nenhum momento a Bíblia apresenta como alguma coisa boa ou com algum benefício que possa nos levar a um viver, a um lugar intermediário ou uma existência no outro corpo. O detalhe é que apesar de a morte ser uma inimiga, Allan Kardec, pai do espiritismo moderno, no seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na página 106, estou aqui com a versão do ano 2002, ele fez uma afirmação muito curiosa. Allan Kardec disse assim: não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Apesar de a Bíblia dizer que a morte é uma intrusa, é uma inimiga, Allan Kardec nessa citação dá a entender que não é bem assim. E por quê? Porque para ele, ressurreição, como apresentada na Bíblia, é a mesma coisa que reencarnação. E ele afirma, inclusive, que tanto os apóstolos quanto Cristo ensinaram isso, a usarem a palavra ressurreição. E que, portanto, quando você nega a reencarnação, você está negando as palavras do próprio Cristo. Será que esta crença de Allan Kardec, de que reencarnação é a mesma coisa que ressurreição, é uma crença válida? Será que a Bíblia apoia essa ideia de que a alma pode sobreviver fora do corpo e entrar num outro corpo? A Bíblia concorda com a afirmação de Allan Kardec? Para nós vermos isso, vamos primeiramente dar algumas definições. Primeiro, o que é reencarnação e depois o que é ressurreição, para vermos se esses termos são sinônimos, como sugeriu Allan Kardec. Reencarnação é o ato ou efeito de reencarnar, ou seja, ter pluralidade de existência com um espírito em corpos diferentes. Isso é reencarnação. O mesmo espírito vive em corpos diferentes.
Na medida do tempo, a pessoa vai encarnando ou reencarnando em corpos novos, enquanto ela vai adquirindo um estágio de desenvolvimento espiritual que é esperado dela. Já a definição de ressurreição, a palavra ressurreição vem de dois termos gregos na Bíblia, anástasis e ererges, que significa levantar, erguer, surgir, sair de um local ou de uma situação para outra, e se refere a despertamento, porém no mesmo corpo. Veja que interessante, enquanto que reencarnação ocorre em corpos diferentes, a ressurreição bíblica ocorre no mesmo corpo. E mais, você percebe que é uma palavrinha ali, na definição, de que ressurreição significa despertamento. Despertamento sugere o que para você? Sono, repouso. Então, se ressurreição sugere sono e repouso, e reencarnação não sugere isso, mas uma pluralidade de existências em corpos diferentes, tem como dizermos que ressurreição e reencarnação são a mesma coisa? Impossível. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre o estado do homem na morte. É óbvio que eu vou ver apenas alguns textos, queridos, são muitos. Quando a Bíblia nos mostrar que o estado do homem na morte é um sono sem sonhos, você vai entender por que um dos significados da ressurreição é despertamento. Porque você só pode despertar se você estiver dormindo inconsciente. Esse é o conceito bíblico. Então vamos aqui para alguns textos, para vermos sobre o estado do homem na morte. Eu anotei aqui alguns autores bíblicos que comparam a morte a um sono. Jó, Davi, Salomão, Jeremias, Daniel, Paulo, você vai ver também depois Jesus em outro momento. Mas vamos escolher aqui, eu vou pedir para escolher aqui dois autores, o lado meu direito vai escolher um desses autores bíblicos, e alguém vai escolher um outro, e nós vamos ler dois desses textos que eu coloquei aqui, que comparam a morte a um sono. Aqui deste lado, qual é o texto que vocês escolhem? Salomão. Então vamos Eclesiastes 3, 19 a 21. Vamos ver como que esses autores bíblicos, porque lembra que Allan Kardec disse que até para os judeus, ressurreição é sinônimo de reencarnação, né? Então Eclesiastes 3, 19 a 21. Eu estou lendo aqui agora na nova versão transformadora. Caso alguém na internet, ou caso um ouvinte da Rádio Assim, também esteja acompanhando, não é, a nossa palestra de hoje. Estou lendo a Bíblia na NVT, nova versão transformadora. Pois tanto pessoas como animais têm o mesmo destino. Nesse mundo aqui, né, sem contar a ressurreição. Tem o mesmo destino. Ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. Isso não faz o menor sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e a ele retornam. Então, para Salomão, homens ou animais, a única coisa que diferenciava para o autor bíblico o homem do animal na ocasião da morte é a ressurreição. Fora disso, tudo igual. Ambos voltam para o pó. Ambos dormem no pó da terra. À esquerda, quem que escolhe um texto? Jeremias 51, 57. O profeta Jeremias, entre outros que eu relacionei aqui, também considerava a morte um sono. Enquanto que Salomão considera um retorno ao pó, Jeremias é bem enfático aqui, no capítulo 51, verso 57. Falando da destruição total de Babilônia e do que aconteceria com os guerreiros de Babilônia, Jeremias disse, Deus falando por meio de Jeremias, deixarei embriagados seus líderes e seus sábios, bem como seus capitães, oficiais e guerreiros, eles cairão no sono e nunca mais acordarão. Então, se para a Bíblia a morte é um sono, ressurreição, que significa
despertamento de um sono, pode equivaler à reencarnação? Não, em hipótese alguma. Então, na Bíblia, o estado do homem na morte é um sono. É por isso, queridos, que a Bíblia apresenta a morte também como um estado de inconsciência. É um sono, porém sem sonhos. E nós temos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vários textos que mostram a inconsciência do ser humano ao longo da morte. Vou selecionar alguns aqui. Vamos no Antigo Testamento primeiro, abra sua Bíblia no Salmo capítulo 6, verso 5, que diz o seguinte: pois os mortos não se lembram de ti, quem te louvará da sepultura? Você percebeu? Os mortos não lembram de Deus. Se eles estivessem no céu, eles lembrariam de Deus? Óbvio. E se eles estivessem reencarnando num outro corpo, eles lembrariam de Deus? E se eles estivessem no inferno? Também, porque eles iriam lembrar que foi Deus quem os jogou lá. Se a Bíblia diz que os mortos não lembram de Deus, é porque eles não estão no céu, não estão no inferno e não reencarnam. Os mortos não lembram de Deus. Certa vez, eu li um argumento numa Bíblia apologética de estudos, que diz o seguinte, que Davi ensinou que os mortos não louvam o Senhor só na congregação. Porque a palavra louvor se refere ao louvor congregacional. Ou seja, tem que ter muita fé para acreditar num argumento absurdo desses, né? Simplesmente porque para Davi, é óbvio que a palavra louvor se refere ao louvor congregacional. Porque para Davi e Salomão, o morto não está num outro lugar mesmo. Então ele tinha que dizer que a pessoa não louva a Deus na congregação, porque ele não está num outro lugar, ele não está num lugar intermediário. Tanto que, em Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, é dito no verso 10, que no além, para onde vai um morto, não há obra, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, quando ele fala que na morte não se louva o Senhor na congregação, é porque para ele o morto está aqui, não está em outro lugar. Então, essa argumentação até que dizia assim, os mortos não sabem coisa nenhuma, só debaixo do sol, como diz Eclesiastes 9. Mas é óbvio, eles não estão acima do sol. Eles se encontram aqui no mundo, debaixo do sol. Então, para o autor bíblico, é impossível imaginar o morto tendo consciência. Então, tem umas bíblias aí que tentam explicar o assunto da forma deles e acabam, na verdade, prejudicando o entendimento das pessoas, né? Então, Davi disse que na morte ninguém lembra de Deus. Um outro texto aqui importante, desses que nós selecionamos, vamos aqui para Daniel 12. Você está vendo aqui na tela, a pessoa que está presente aqui na igreja está vendo na tela vários textos, mas eu vou somente alguns agora para nós, por causa do nosso tempo, que eu tenho muita coisa para ver com vocês aqui. Em Daniel 12, 2 e 12 diz assim, muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Verso 12. Não, aqui no meu 13, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e no fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Aqui ele fala da ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. E enquanto aguardava a ressurreição, Daniel, de acordo com o texto bíblico, estaria descansando. E quando Daniel receberia a recompensa por ter sido fiel a Deus? De acordo com o verso 13, se levantará para receber a sua herança, e aí um pouquinho antes, no final dos dias. Ou seja, Daniel não se encontra agora desfrutando de uma felicidade na eternidade. Ele se encontra dormindo, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Só que além do Antigo Testamento apresentar a morte como um sono, o Novo Testamento também apresenta, em vários textos. Veja, por exemplo, esse de João 11, 11 a 14, onde o próprio Cristo usa a metáfora do sono para se referir à morte.
Quando ele usa a metáfora do sono, ele usa realmente a metáfora do sono para amenizar um pouco a morte, porque a palavra morte é dura, é triste, né? É triste você imaginar que alguém que você ama não existe mais. Então ele usa a metáfora do sono para dar uma aliviada no termo. Agora, a metáfora traz uma verdade de que na morte a pessoa está inconsciente. Então, Jesus comparou a morte de Lázaro do seguinte modo. João 11, 11 a 14. Ó. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme é porque ele vai melhorar. Porque quem está doente e dorme, o que acontece com ele? Ele melhora, ele pode se recuperar. Então eles não entenderam. Eles acharam que Lázaro estava só dormindo. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono. Mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele diz claramente, Lázaro está morto. Então o próprio Cristo, o Salvador, o Criador da vida, usa a metáfora do sono para se referir à morte. Não é a morte física simplesmente, é a morte de todo ser. Né? E ele compara a morte a um sono. E aí depois você vê 1 Coríntios 15, 18, 2 Timóteo 4, 8, textos onde Paulo também ali demonstra a sua posição de que a morte é um sono. Então, se a Bíblia ensina, queridos, que a morte é um sono e é um estado de inconsciência, você já percebe que não há possibilidade aqui de reencarnação. Porque como que alguém inconsciente, dormindo, pode reencarnar? Você percebeu? Não tem lógica. E agora nós estamos aptos para vermos 10 razões bíblicas para rejeitarmos a reencarnação. Repito, eu não estou aqui falando de pessoas, né? Meu propósito aqui é avaliar uma doutrina à luz da Bíblia, porque eu sei que Deus tem os seus filhos espíritas em todos os lugares. E Deus também tem muitos filhos, irmãos evangélicos, católicos, de qualquer outra confissão religiosa, que creem na imortalidade da alma, mesmo que não creiam na reencarnação, e por isso essa palestra é para ajudar essas pessoas sinceras também. Tá ok? Vamos então vermos aqui 10 razões bíblicas para rejeitarmos a reencarnação. Você está com a sua Bíblia em mãos? Vamos folheá-la aqui bastante. Primeira razão. A morte é um estado de inconsciência. Pessoas inconscientes não podem reencarnar. Então não é bastante óbvio isso? Vamos para Eclesiastes 9. Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo o que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Verso 10. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Perceberam a clareza do texto? Os mortos não sabem nada, não sentem mais amor, nem ódio e nem inveja. E no além ou na sepultura onde eles estão, não há conhecimento nenhum. Então a primeira razão para rejeitarmos a reencarnação, a morte é um estado de inconsciência e pessoas inconscientes não podem reencarnar. Segunda razão, para a Bíblia, a natureza humana é holística e não pode ser separada. O que é holismo? A palavra holismo vem do grego holos, que significa integral. Na Bíblia, a natureza humana ela é integral, ela não pode ser dividida. Quando a Bíblia usa expressões como espírito, alma e corpo, a Bíblia não divide a natureza humana. Ela simplesmente menciona 3 aspectos que compõem um único ser.
3 aspectos que compõem um único ser. Eu não vou me deter agora aqui nos vários significados na Bíblia para as palavras alma e espírito, mas eu vou aqui no significado primário. Vamos ver como que a Bíblia vê a natureza humana. Gênesis 2:7, primeiramente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Na versão Almeida atualizada, Gênesis 2:7 está assim: E formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. A palavra alma na Bíblia, dentre os vários significados, apresenta o significado primário de ser vivo. Aqui na nova versão transformadora, Gênesis 2:7 traduz: e o homem se tornou ser vivo. Curioso, queridos, que esta palavra ser vivo ou alma, nefesh, é a mesma palavra usada, por exemplo, em Gênesis 1:21, em referência aos animais. Então, biblicamente, animal é alma também. Alma na Bíblia, o significado primário é ser vivo. E curioso que esse significado, se também aprendemos, vemos esse significado no Novo Testamento, em Atos 2:41, que diz assim, ó: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A palavra aqui no grego é a palavra correspondente à alma. Então foram batizadas 3.000 almas. Agora, em que sentido a alma aparece na Bíblia? Totalmente diferente do significado espírita. Enquanto que para Allan Kardec e para o espiritismo, alma é uma entidade consciente capaz de sobreviver fora do corpo, na Bíblia a alma é a pessoa viva. Então, biblicamente, você que está acompanhando essa palestra é uma alma, eu sou uma alma, e a união do corpo, do espírito, que é o fôlego de vida, o princípio vital, forma a alma. Corpo, alma e espiritualidade. Biblicamente, a natureza humana não pode ser separada. Tanto que, eu não vou ler agora, mas nesse texto de 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, Paulo diz assim que todo o vosso ser, que Deus vos santifique em tudo, que vosso espírito, alma e corpo, ou seja, todo o seu ser, seja conservado íntegro para a volta de Cristo. Então a natureza humana na Bíblia é holística. É por isso que quando você cuida da mente, você cuida do corpo. Quando você cuida do corpo, você cuida da mente. Não tem como separar ambas as coisas. Então, pelo fato de a Bíblia ensinar o holismo e não o dicotomismo, que é a divisão entre corpo e alma, essa é uma outra razão para negarmos a doutrina da reencarnação. Olha essa citação interessante desse erudito católico, o doutor Dom Winston Mork. Ele diz o seguinte: Adão não tem alma. Está se referindo a Gênesis 2:7, né? Ele é alma. O corpo, longe de ser dividido de seu princípio vital, é a alma visível. Eles têm eruditos, católicos, até mesmo evangélicos, que concordam com esse pensamento que eu estou apresentando para vocês aqui. De que o corpo, na verdade, é a alma visível. Não é uma entidade, a alma não é uma entidade fora do corpo. Adão não tem alma, ele é alma, de acordo com a Bíblia. Terceira razão para negarmos a reencarnação: não existe imortalidade fora do corpo. Isso aqui também deveria levar nossos irmãos evangélicos e católicos a atentarem para este fato. Não deveríamos crer na imortalidade da alma, porque a Bíblia não ensina que existe vida fora do corpo. Biblicamente, imortalidade só existe dentro do corpo. E se imortalidade só existe dentro do corpo, não pode haver uma alma imortal
que sai de um corpo e vai para outro. Imortalidade é só no corpo e não fora do corpo. E o texto que mostra isso é 1 Coríntios 15, 42 a 51. Eu recomendo que você leia depois em casa, com calma, esse capítulo todo, de 1 Coríntios 15. E você vai ver que não tem como harmonizar reencarnação com ressurreição, imortalidade da alma com ressurreição. Vamos ver aqui a partir do verso 42, o argumento de Paulo. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. Você está percebendo? Está percebendo vida fora do corpo ou vida no corpo? No corpo. Porque para a pessoa voltar à vida, o corpo tem que ser ressuscitado em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Espiritual na Bíblia não é uma coisa imaterial, viu? Alguém pode pensar assim, mas o verso 50 diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Aqui não fala do corpo físico, aqui fala de um corpo corrupto pelo pecado e de uma natureza pecaminosa. Agora, quando fala que o corpo vai ser espiritual, quer dizer que vai ter uma natureza espiritual e superior. Não vai deixar de ser físico. Porque de acordo com Jesus, em Mateus 8:11, nós vamos conhecer as pessoas que conhecíamos. E de acordo com Mateus 8:11 também, e Mateus 26, 29, nós vamos inclusive nos alimentarmos no céu. Então o corpo espiritual será um corpo físico. Será espiritual no sentido de ser de uma natureza superior. Então quando você ler a palavra espiritual, tu tem que tirar da tua mente essa filosofia grega que está impregnada aí. Falou em espiritual, uma fumaça ou uma coisa etérea. Não, tira isso da sua mente. Na Bíblia não é assim. Quer ver um exemplo? Hebreus 1:14 diz que os anjos são o quê? Espíritos. Eles são reais ou são irreais? São reais. João 4, 23, 24. Deus Pai é espírito. Então, um ser espiritual não quer dizer que ele não seja um ser pessoal. Então tira da sua mente esse conceito grego, tá? Continuando. Verso 45. As Escrituras nos dizem: o primeiro Adão se tornou ser vivo, mas o último Adão, que é Cristo, é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. Você percebeu? A palavra espiritual está ligada a qual palavra? Corpo. Então, depois da ressurreição, teremos corpo ou não? Óbvio. Não é um espírito fora do corpo. É vida no corpo. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Verso 51. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos. Aquele que comparou a morte aqui a um sono. Mas todos seremos Olha, isso aqui é importante. Deus vai nos dar um corpo diferente, ou seja, um outro corpo, no sentido de não ser eu mesmo, ou ele vai transformar este corpo aqui em algo melhor. Vai transformar esse aqui, veja. Reencarnação é pluralidade de existência em corpos diferentes. Ressurreição é existir no mesmo corpo, só que transformado e glorificado. Verso 52. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. Olha que bênção. Na ressurreição, nós ressuscitaremos num corpo espiritual a fim de vivermos para sempre. E continua. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser
transformado em corpo imortal. Você veja, nenhum momento a Bíblia ensina a existência de uma alma fora do corpo. Por isso, se a Bíblia ensina que a imortalidade é só no corpo, essa é uma terceira razão muito forte para rejeitarmos a reencarnação. Olha essa citação aqui de Konrad Bergendorf. Esse é um teólogo e historiador luterano. Antes você tem um católico, agora um luterano. O que Deus ajuntou, que é corpo e alma, né? Filósofos e teólogos não deveriam separar. Mas esses têm sido culpados de divorciar os corpos e as almas dos homens que Deus criou como um, por ocasião da criação. Cada vez mais, eruditos de várias confissões religiosas estão voltando ao holismo bíblico, que ensina que a natureza humana é um todo indivisível. Razão 4, para negarmos a reencarnação. A imortalidade será dada definitivamente só após a segunda vinda de Cristo. Se você fizer uma análise, a reencarnação descarta a necessidade da segunda vinda de Cristo. Porque se eu já posso reencarnar, por que Jesus precisa voltar? Isso é uma coisa muito importante. Abra sua Bíblia em João 6,40. Pois é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quando que o crente em Cristo voltará a viver? Voltará a ter consciência? No último dia. Então, se biblicamente a imortalidade é concedida só na segunda vinda, é uma outra razão para rejeitarmos a reencarnação, porque ela já ensina a possibilidade de você desfrutar de uma eternidade antes da segunda vinda de Cristo. Quinta razão para negarmos a reencarnação. Reencarnação não é sinônimo de ressurreição. São conceitos bem diferentes. Allan Kardec disse no seu livro Evangelho segundo o Espiritismo que ressurreição é um outro nome, diríamos assim, para a reencarnação. Só que quando lemos 1 Coríntios 15, e nós lemos apenas alguns versos, nós podemos detectar aqui algumas diferenças bem interessantes. E esse quadro agora, que eu vou apresentar e vou ler para os ouvintes que acompanham pelo rádio, mostra claramente e definitivamente que ressurreição e reencarnação diferem mais do que a água difere do vinho. Nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro, ressurreição, estou falando aqui no aspecto geral, não especial. Ressurreição acontece uma vez. A reencarnação acontece quantas vezes? Várias. Ressurreição ocorre no mesmo corpo. É este corpo corruptível que é transformado num corpo incorruptível. Reencarnação ocorre em corpos diferentes. Ressurreição vai ocorrer num corpo imortal, porque o corpo vai ser absorvido pela imortalidade, e a reencarnação ocorre em corpos mortais. A ressurreição será o estado perfeito, o momento em que seremos transformados plenamente. Já a reencarnação não ocorre num estado perfeito. Como a pessoa reencarna, diríamos assim, num corpo mortal, ela vai para o estado, na verdade, ela continua no estado imperfeito. E a ressurreição é vista na Bíblia como um estado final, a última etapa da transformação dos vivos e ocorre na segunda vinda. Já a reencarnação ocorre num momento intermediário, antes do fim do mundo, sem a necessidade de uma segunda vinda. Então veja, é possível harmonizarmos reencarnação com ressurreição? É inviável. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Razão 6. A imortalidade só existirá para quem aceitar a Jesus Cristo como divino Salvador. Na reencarnação, na doutrina espírita, todos reencarnam. Seja bom, seja mal, todos reencarnam.
Alguns têm reencarnações, segundo esse conceito, piores do que outros. Dependendo da maldade que fez, dos erros cometidos, dependendo do grau de espiritualidade que alcançou nesta vida, ele tem que reencarnar em corpos diferentes, pode até ser mesmo no corpo de um animal, para ele poder o quê? Se desenvolver. Até mesmo passar pela lei do karma e outras coisas mais. Agora, biblicamente, não tem como ter vida eterna sem aceitar a Jesus como Salvador. Enquanto que na reencarnação, na doutrina espírita, toda alma é imortal, seja do justo ou do ímpio, na Bíblia, só o justo é imortal. Aquele que aceitou a Cristo. Quer ver? João 3, vamos ler esses textos aqui. João 3, 16 e 36 também. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem que vai ter a vida eterna? Quem crer em Jesus. E o verso 36. E quem crê no Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho, não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mas alguém pode argumentar, mas Allan Kardec ensinou as pessoas a crerem em Jesus. E ensinou realmente. Porém, não no Jesus bíblico. Crer em Jesus é mais do que crer na existência do Jesus histórico. Crer em Jesus é crer que o Jesus histórico foi um ser divino. E Allan Kardec não ensinava isso. Pelo contrário. Em 1 João 5, 12 e 20, vemos claramente que aceitar a Cristo como Salvador envolve também aceitar a sua divindade. E sabe o que Allan Kardec diz sobre a divindade de Cristo? Já vou lhe contar. 1 João 5, 12 e 20. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Verso 20. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus, com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. A Bíblia diz que crer em Jesus é aceitá-lo como Salvador, é obedecê-lo e é aceitá-lo como Deus verdadeiro. Allan Kardec disse que os Espíritos lhe informaram, isso no livro A Gênesis, que é um outro livro de Allan Kardec, que Jesus não é Deus, é um Espírito superior, mas não é Deus. Então não adianta crer no Cristo histórico apenas para ter salvação. Você tem que crer no Cristo divino e pela fé se apropriar do sacrifício substitutivo dele. E a doutrina espírita não ensina que você precisa do sacrifício de Cristo para você ter vida eterna. E a Bíblia mostra que imortalidade é só para quem aceita o Cristo divino como seu Salvador pessoal. Então esta é uma outra razão muito forte para você rejeitar a doutrina da reencarnação. Sétima razão, a reencarnação nega a doutrina da justificação pela fé. A reencarnação é uma espécie de salvação pelas obras. Quanto mais boas obras eu fizer, menos reencarnações precisarei para adquirir o meu desenvolvimento, a minha maturidade espiritual. Esse é o conceito, basicamente o conceito espírita. Porém, a Bíblia mostra que nós somos tornados justos, não por aquilo que fazemos, ou pelo tipo ou quantidade de reencarnações que temos. A Bíblia diz que nos tornamos justos unicamente pela fé em Cristo. Esse texto aqui, Efésios 2, 8 e 9,
Diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Veja, a harmonia entre reencarnação e justificação pela fé em Cristo. Enquanto que na reencarnação você faz algo, na justificação pela fé você não faz, você recebe. Pela fé você recebe o que Cristo fez por você. E em Romanos 3:24, repete essa verdade. Diz assim: mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Quem nos resgata da condenação é Cristo, não é a reencarnação. A reencarnação, pelas obras, não está em harmonia com a doutrina bíblica da justificação pela fé, e por isso você precisa rejeitá-la. Oitava razão para negarmos a reencarnação é que, no geral, as pessoas morrem só uma vez. A Bíblia não ensina que todas as pessoas podem morrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e reencarnar. Só esse texto aqui já seria suficiente para você quebrar por completo a argumentação reencarnacionista. Hebreus 9:27 diz assim: e assim, como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa. Aqui diz que, no geral, as pessoas morrem quantas vezes? Uma. E logo depois disso, que tipo de experiência a mais virá para essa pessoa? Juízo e volta de Cristo. Não morre 2 vezes para reencarnar, depois não morre uma terceira nem uma quarta, morre uma vez. Então esse texto também nos dá uma 8ª razão para rejeitarmos a reencarnação. 9ª razão: Deus elaborou outra forma de aperfeiçoar o ser humano que não é por meio da reencarnação. A reencarnação é uma espécie de aperfeiçoamento do ser humano para que ele atinja o seu desenvolvimento espiritual. Mas na Bíblia, eu não vou ler os textos agora, a Bíblia ensina que Deus estabeleceu uma outra maneira de aperfeiçoar-nos e nos levar ao desenvolvimento espiritual. Deus estabeleceu que nós vamos ser aperfeiçoados, primeiro, pela justificação pela fé em Cristo, pela santificação, que é parecer-se com Cristo todos os dias, e pela glorificação, quando Ele vai transformar o nosso corpo. Então, o processo que Deus escolheu para transformar o ser humano tem essas 3 fases. Primeiro, eu sou declarado justo por Jesus. Depois, eu sou santificado ao longo da minha vida para me parecer mais com Cristo. E na segunda vinda, eu sou glorificado. Não há lugar para reencarnação aqui. Deus criou um outro método de aperfeiçoamento espiritual, que começa com a justificação, passa pela santificação e termina na glorificação. Não existe reencarnação aqui. Deus não coloca a reencarnação como uma das fases do aperfeiçoamento humano. Não existe isso, tá? E 10ª razão para nós negarmos, rejeitarmos a reencarnação: Deus não aprova o espiritismo. Você que é um irmão espírita que talvez esteja me assistindo agora, continue acompanhando esse final da palestra, porque eu vou continuar sendo muito respeitoso com você. Como eu falei desde o início da palestra, quem sou eu para querer julgar você, a sua sinceridade? Eu sou um pecador como você, e nem me considero merecedor de estar aqui na frente falando, porque eu sou um baita de um pecador. Mas aquilo que a Bíblia ensina, e Deus confiou a mim, pecador, de lhe ensinar, eu tenho que lhe mostrar.
O fato de Deus não aprovar o espiritismo já deveria ser razão suficiente de sobra para você e eu rejeitarmos a reencarnação por completo. Eu relacionei aqui 4 textos bíblicos. Eles são muito fortes. E eu vou ler com você. Porque eu quero que você aprenda. Quero que você perceba que não há harmonia entre ressurreição e reencarnação, entre espiritismo e Bíblia. E Deus vai lhe convidar hoje, e já está lhe convidando, para você se decidir por uma das duas coisas. E obviamente, Ele quer que você se decida pelo que é certo, não por aquilo que você acha que é certo, mas por aquilo que Ele diz ser o certo. O primeiro texto que nós vamos ler, Levítico 19, 31. Vou ler aqui na nova versão transformadora. Na versão de vocês está o termo médiums, na minha está outro. Na verdade, de vocês está... Tem necromantes também, né? Que é a mesma coisa que médium. E adivinhos. Na minha está assim: não se contaminem procurando médiums e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. O que Deus diz aqui? Que quando alguém consulta um médium, ele se contamina. Outro texto, Deuteronômio 18, 9 a 14. Não é forte dizer que quando você procura um médium, você se contamina? Então você tem que ficar esperto. O que Deus está querendo dizer para você aqui? Primeiro ponto, não vá a médium nenhum. Talvez você esteja falando para um médium espírita agora. Papai do céu ama você. Mas Ele quer que você entenda que Ele não usa da mediunidade para falar com as pessoas. Ele usa do dom profético bíblico. Deuteronômio 18, 9 a 14. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Então Deus advertiu, quando vocês israelitas entrarem na terra de Canaã, que eu vou dar para vocês, não se contaminem, não se familiarizem com aqueles costumes detestáveis daquelas nações. Agora vamos ver quais são os costumes. Verso 10. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime o seu filho ou sua filha como sacrifício. Então esse é o primeiro costume detestável, sacrifício infantil. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium, ou praticante de ocultismo, ou consulte espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Apesar dessa clareza do texto, Allan Kardec tentou explicar esse texto, entre outros do Antigo Testamento. E ele disse mais ou menos o seguinte: que Deus proibiu o espiritismo para os israelitas, não porque o espiritismo era mal em si, mas porque Ele não queria que eles se familiarizassem com o paganismo. Porém, o argumento de Allan Kardec é totalmente ilógico. Por quê? Se Deus chama a prática de detestável, ela não é qualquer coisa. Segundo ponto, se Deus diz para eles não participarem, não pode ser uma coisa boa. O Salmo 84:11 diz que Deus não sonega nenhum bem aos que andam retamente. Então, se o espiritismo fosse algo bom, Deus faria separação. Filhos, pratiquem o espiritismo, só não pratiquem como as nações o fazem. Deus não fez isso. Deus proibiu por completo. Porque se Ele não sonega nenhum bem e Ele proibiu o espiritismo, é porque não há nada de bom nele.
teologicamente falando. Não estou falando das pessoas, mas da doutrina. Então, Deus proíbe mesmo. Ali tem mais 2 textos que eu não vou ler por causa do tempo. Então vocês percebam, queridos, se Deus não aprova o espiritismo, nós podemos crer na reencarnação? Vamos para a segunda parte da palestra. E aí nós vamos encerrar. Percebam, queridos, a clareza bíblica a respeito do tema. E agora eu quero ir numa outra questão com você aqui. Deus quer que você consulte médiuns? Esse texto de Isaías 8, versos 19 e 20, na nova tradução na linguagem de hoje, ele é muito forte e direto. O que a Bíblia diz sobre consultar médiuns? Primeiro, a Bíblia nós já vimos que ela proíbe, né? Só que agora ela vai dar uma outra informação aqui, ó. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem a adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Analise esse texto. Por mais que um médium seja uma pessoa muito boa e bem intencionada, Deus se comunica por meio dele? Definitivamente não. E aqui é dito o seguinte, que ao invés de consultarmos os médiuns, temos que consultar a lei e os ensinamentos de Deus. Esse é o nosso guia. A nossa fonte de consulta não podem ser os médiuns, tem que ser a Bíblia. E Atos 17:11 confirma esta verdade. Lá é dito que os bereanos, judeus cristãos bereanos, liam as Escrituras todos os dias, para ver se o que Paulo e Silas pregavam estava de acordo com a verdade. Então os bereanos, ao invés de consultarem os médiuns, eles consultavam a Bíblia. E você que está me acompanhando nessa noite, você vai preferir consultar a Bíblia ou os médiuns? Você vai ter que tomar uma decisão. Agora, por quê? Por que Deus não quer que consultemos os médiuns? Eu queria levar você a fazer uma análise lógica aqui. Quem acompanhou essa programação desde o início, já percebeu que no mundo existem só 2 poderes antagônicos, né? 2 poderes contrários. Cristo e os seus anjos e Satanás e seus anjos. Em Apocalipse 12, 7 a 12, retrata ali de forma bem resumida a batalha que houve no céu entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Vamos seguir esse raciocínio lógico. Há quantos poderes antagônicos mesmo no mundo? 2. Cristo e Satanás. De acordo com os textos que nós lemos, Deus, ele aprova ou abomina o espiritismo? Ele abomina. Se há 2 poderes antagônicos, e de acordo com os textos que lemos, Deus abomina o espiritismo, logo, o espiritismo está ligado a qual desses poderes? Satanás, não tem outra alternativa. A não ser que tivessem 3 poderes antagônicos no universo. Mas não existe, são 2. Então, queridos, Satanás está por trás de todos os espíritos que se comunicam com os médiuns. Depois da expulsão de Satanás no céu, de acordo com Apocalipse 12, versos 3, 7 a 12, 1/3 dos anjos acompanhou nesta rebelião. Só que apesar disso, as pessoas se perguntam, mas como que pode
seres caídos falarem de Deus, de amor e de bondade? Se o espiritismo realmente, Leandro, está associado a Satanás, como que lá há tantas pessoas boas que falam de Deus, amor e bondade? Porque os filhos de Deus estão lá mesmo. Eles só ainda não descobriram. Agora, por que os espíritos caídos falam de Deus, de amor e de bondade? Quando nós lemos, consultamos ou pesquisamos algumas obras de Allan Kardec, você vê que os propósitos do espiritismo são maravilhosos. Fazer o bem pela humanidade, fazer a caridade. E eu até falo isso aqui com muito respeito. Tem muitos irmãos espíritas que, mesmo fazendo as boas obras pela motivação errada, eles ainda fazem alguma coisa. E tem muito cristão que não faz nada pelo próximo. É uma vergonha. É uma vergonha. Nós temos que procurar avaliar mais esses bons exemplos de vida, né, dos irmãos espíritas. Agora, como que seres caídos podem falar sobre Deus, amor e bondade? Isso está cheio nas obras espíritas. Pelo seguinte, olha o que Paulo disse em 2 Coríntios 11:14. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Você acha que é inteligente o diabo falar mal de Deus, do amor e da bondade? É inteligente? Não. É óbvio que ele vai falar bem do amor de Deus, vai falar do amor e de bondade. E por quê? Ensinar o bem, presta atenção nessa frase aqui, ensinar o bem com um conceito errado é uma forma de mascarar o erro e suas consequências mais destrutivas. Então é óbvio que você vai ver nas obras espíritas muita coisa falando bem de Deus, do amor, da bondade. Porém, Satanás é muito esperto, ele mascara os conceitos errados sobre Deus, sobre Jesus, sobre a morte, sobre a ressurreição. Ele mascara isso para também mascarar as suas consequências mais destrutivas. Você e eu temos que entender que nós lutamos contra forças espirituais muito inteligentes. Satanás é muito estratégico. Jamais ele se apresentaria dizendo, por exemplo, o seguinte: olha, eu sou o diabo, eu vim aqui tentar você, muito prazer. Ele não vai fazer isso. Ele é um estrategista. Então ele vai falar de Deus, de amor e de bondade para mascarar os conceitos distorcidos e os efeitos destrutivos dessas doutrinas erradas. E Satanás tem poder para fazer isso. Porque Apocalipse 6,14, falando de um dos últimos conflitos entre o bem e o mal neste mundo, diz assim: são espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu queria pegar só a primeira parte do verso que fala que esses espíritos demoníacos realizam sinais. Satanás e os demônios têm o poder da personificação. Eles conseguem personificar a pessoa que morreu. Então, se um dia você for numa sessão espírita, e eu não recomendo que o vá, porque você vai ser pego, não importa o conhecimento que você tenha, você vai ficar com uma baita pulga atrás da orelha. Quando o médium incorpora o espírito fala com a mesma voz da pessoa que morreu, mesmo timbre de voz. Ele pode imitar o mesmo cheiro do perfume para você. E ele vai falar de coisas ocultas que só vocês sabiam. E aí você vai pensar, não, tem que ser de Deus, tem que ser o meu querido que morreu. E é Satanás que personificou a pessoa. Porque aí ele, convencendo você de que é a pessoa querida que está lá,
ele abre uma porta na sua mente para ele colocar os ensinos espíritas e afastar você da Bíblia e da necessidade da cruz e do sacrifício de Cristo na sua vida. Você entendeu? Lutamos contra forças muito inteligentes. E esse texto de Efésios 6,12 diz assim: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Queridos, existe um conflito entre o bem e o mal. Dois poderes antagônicos: Cristo e seus anjos, Satanás e seus anjos. E uma das armas mais eficazes que Satanás tem nesses tempos é o Espiritismo. É a doutrina da reencarnação. Porque por meio de tais crenças, afasta as pessoas da cruz e tira das pessoas a perspectiva do juízo final e da segunda vinda gloriosa de Cristo. Você percebeu a estratégia? A única chance que nós temos, como soldados nesse grande conflito, é usarmos uma armadura espiritual. E esta armadura espiritual está disponível para nós. É a armadura de Efésios 6, 3 a 18. Se você ler esse texto, Efésios 6, 3 a 18, nos mostra quais são as partes da armadura espiritual que nós devemos usar para estarmos precavidos contra os enganos satânicos dos últimos dias, que se manifestarão por meio do Espiritismo. E eu queria convidar você nesta noite a vestir essa armadura que Deus coloca à sua disposição. Em Efésios 6, 13 a 18 diz assim: portanto, ou seja, já que estamos lutando contra demônios, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça, que é a justiça de Cristo. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levante o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele recomenda: e orem também. Ou seja, essa armadura espiritual está aqui. Você pode fazer uso dela hoje. E aí não vai ter doutrina, não vai ter filosofia espírita que engane você. Esta é a sua proteção. Você vai ter que escolher, você que está aqui na igreja hoje, você que me acompanha agora pela internet, eu não sei quanto tempo depois você está assistindo esse vídeo. Quanto tempo depois da programação que eu fiz aqui no ano 2018. Mas se você está assistindo agora é porque o Espírito Santo falou com você. E Ele quer que você assista. E Ele está dizendo para você uma coisa muito importante. Para você que também está ouvindo pela rádio assim. Você vai ter que escolher entre a cruz ou a reencarnação. Não tem como escolher as duas coisas. A cruz ou a reencarnação. Porque para reencarnar você não precisa de cruz. Você não precisa da cruz. Só que a Bíblia diz que todo aquele que nele crer não vai perecer, mas terá vida eterna. Então é cruz ou reencarnação. É uma das duas coisas que você vai ter que aceitar. E eu queria lhe fazer uma proposta. Se Jesus é o autor da vida, Ele sabe melhor do que ninguém o que é a vida e o que é a morte. Em Atos 3,15 é dito: mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Cristo, como autor da vida, ressuscitou dos mortos para garantir a sua e a minha ressurreição, caso venhamos a morrer.
E é por isso que ao invés de apresentar a reencarnação como a solução de Deus para a morte, Cristo apresenta a ressurreição. E em João 11:25 ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Você percebe que você não pode escolher outro caminho a não ser o ensino cristão e bíblico da ressurreição? O autor da vida ressuscitou para garantir a sua e a minha ressurreição. E ele diz que ele é o único caminho para a vida. Onde na doutrina espírita Jesus é apresentado como o único caminho para a vida eterna? Definitivamente, quando Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve razão num ponto. O Evangelho apresentado por ele é segundo o Espiritismo e não segundo a Bíblia. Eu finalizo dizendo o seguinte: Deus quer que você seja confortado do jeito certo. Você pode pensar assim: mas Leandro, a doutrina da reencarnação era um conforto para mim. Eu entendo. Qualquer coisa que possa a princípio trazer um alívio para a nossa dor, ela é bem-vinda, especialmente para a dor da morte. Mas Deus, Ele quer confortar você do jeito certo. E o jeito certo e duradouro, nós aprendemos nesses 2 últimos textos, e com isso aqui nós finalizamos definitivamente. Abra sua Bíblia primeiramente, em 1 Tessalonicenses 4:18, e depois em Apocalipse, e aí vamos para casa. Como que Deus quer que você seja confortado com o problema chamado morte? Não é por meio da reencarnação, não é por meio da crença na imortalidade da alma, não. Deus quer que você seja confortado do jeito certo, por meio da doutrina da ressurreição. E aqui é dito: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Olha que maravilha. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor: nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros, ou confortem-se uns aos outros com essas palavras. Deus quer que você se conforte não com a reencarnação, mas com a ressurreição. Sabe por quê? Porque na doutrina da ressurreição, Deus promete que você vai poder novamente abraçar pessoas que você ama. Enquanto que no Espiritismo ensina-se uma existência etérea, ou seja, eu posso chegar num mundo espiritual, encontrar um outro espírito, tentar abraçá-lo, e os meus braços traspassarão essa pessoa. Eu não vou poder sentir o coração dela, sentir o calor, o cheiro. Na doutrina bíblica da ressurreição, Deus promete algo muito melhor, uma existência real. Você vai poder tocar novamente. Eu vejo muito a ressurreição dos mortos para rever os meus avós que morreram. Poder novamente sentir o cheiro da minha avó, o carinho do meu avô. E é isso que a Bíblia promete. Uma ressurreição real, num corpo espiritual, que poderemos tocar, abraçar, beijar, ter uma existência real, algo que o Espiritismo não promete. Então Deus quer que você se conforte com a doutrina da ressurreição e não da reencarnação. E por isso,
Apocalipse 21, 3 a 7, deve ser um texto sublinhado, marcado em sua Bíblia, cada vez que você ficar triste quanto ao futuro, ou cada vez que você se lembrar de um ente querido que morreu. Esse texto aqui deve ser o seu auxílio, porque Deus prometeu e Ele não mente. Em Apocalipse 21, 3 a 7, o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. A morte vai acabar, amigos. Nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você quer desfrutar disso? Você quer desfrutar de uma vida eterna, sem nunca mais ter medo de morrer? Você quer desfrutar de uma vida eterna, sem nunca mais ficar doente? Você quer desfrutar de uma vida eterna, sem nunca mais ter medo de não ter dinheiro para pagar as suas contas? Você quer ter uma vida eterna, sem medo de nunca mais perder um querido para a morte? Se a sua resposta for sim, você vai poder se apropriar disso agora pela fé em Cristo. Quantos aqui preferem a cruz ao invés da reencarnação? Levante a mão. Amém por isso. Que seja essa a sua decisão até o fim. E sendo essa a sua decisão até o fim, Cristo já transferiu a justiça dele para você. Você está salvo. Permaneça em Cristo. Você que faz planos de ser batizado, permaneça na sua decisão. O que lhe aguarda é infinitamente maior do que a doutrina espírita pode oferecer. Vamos ficar em pé para fazermos uma oração? Convidar vocês para a próxima quarta. O tema da próxima quarta-feira vai ser o seguinte: um descanso para você no tempo. Nós vamos fazer uma avaliação da doutrina bíblica do sábado à luz da cruz. Eu sei que você é um irmão evangélico ou católico que pode pensar assim: não, mas o dia de guarda é o domingo. Não se preocupe com isso agora, eu só quero que você venha com o coração aberto. E eu quero lhe mostrar, inclusive, os benefícios para a sua saúde, se você aceitar o descanso de Deus no tempo. Então venha, vou aguardar vocês na próxima quarta. Vamos orar. Criador, obrigado por esses queridos amigos que vieram aqui neste momento. Obrigado pelos ouvintes da Rádio Assim, obrigado pelos internautas que estão acompanhando. Eu peço, Senhor, que as minhas palavras não tenham ferido os corações dos seus filhos, mas que tenham instruído. No tempo, Senhor Deus, torne esse assunto cada vez mais claro na nossa mente. Guia aos seus milhares e milhares de filhos espíritas por aí afora, que são seus filhos, que estão lhe buscando, mas que ainda precisam compreender que sem a cruz não há salvação, que a cruz aniquila a reencarnação, que ressurreição e reencarnação são totalmente contraditórios. Quem somos nós, Senhor Deus, para julgarmos as intenções de Allan Kardec? Mas nós queremos pedir que o Senhor ajude que as pessoas que foram iludidas pelo ensinamento dele, elas possam encontrar a luz que só existe em Cristo.
Pedimos agradecidos pela luz que tem nos dado, em nome de Jesus. Amém.